Bodão, um time que está em 3 competições, como é o caso do São Paulo, tá? Brasileiro, Copa do Brasil e também a Libertadores. Enfrenta um adversário difícil, um jogo disputado, pegado ali, muita jogada de disputa, carrinho, correria, coisa e tal. E o técnico, na verdade, o técnico substituto, porque não era o Zubeldia que estava ali, o auxiliar técnico, só faz uma troca, só aos 42 do segundo tempo. O que se explica isso, hein? Como é que se explica? O que eu vou dizer lá em casa, hein, Bodão, como o técnico faz isso? Como é que a gente consegue explicar esse tipo de atitude, hein? Foi incompetência do técnico do São Paulo. É um time desgastado, é um elenco não é tão grande assim como o do Flamengo, que você pode trocar mais jogadores, estava com a força máxima e foi com ela até o final. São Paulo, nitidamente, o Lucas, que é um belíssimo jogador tecnicamente, fisicamente também é um jogador que sente muito, da metade do segundo tempo para frente. Tava na hora de mexer, botar sangue novo ali, botar três novos jogadores para afrontar uma correria, tentar alguma coisa diferente, porque do jeito que estava acontecendo não ia fazer gol. E o Atlético caiu do céu, cá entre nós, o gol do Atlético. Caiu do céu, mas teve mérito. O Scarpa bate muito bem na bola e o Batalha sobe livre. Encontrou ele do outro lado, falhou também o Atlético no cruzamento do Scarpa. Mas o São Paulo errou. O treinador errou. Aí que está o problema, né? Treinador que toda hora toma cartão amarelo, que toda hora enche o saco de juiz, toda hora. Pô, acaba prejudicando o clube nessa hora. O Zubeldia ali talvez tivesse uma atitude diferente. Ele costuma mexer bastante no time. Ele costuma, no segundo tempo, trocar bastante os jogadores. Isso o São Paulo não fez. Foi lamentável. O São Paulo Até, deixou de ter mais oportunidade para fazer um gol. até a questão anímica, né, Alicia, com o Zubeldia na beira do campo, me parece que o São Paulo é outro. Me parece que o São Paulo ele ganha um ímpeto diferente. E também eu queria ouvir de ti, Alicia, o que se faz? Como é que se justifica a não substituição? Porque assim, a gente sempre fala, pode colocar esse, pode colocar aquele, mas o técnico que estava no comando optou por trocar um jogador só, num jogo de mata-mata, com desgaste evidente. Olha, eu acho importante só pontuar uma coisa, Marinho, que na verdade eu queria ter falado na abertura do programa e não fiz, que é a situação pela qual passou o São Paulo desde o acontecimento com o Esquerdo, que culminou na morte do jogador ontem. Né? Me parece muito brutal que o São Paulo, em menos de uma semana, fosse obrigado a voltar para o Morumbi, tendo passado pelo que passou, menos de 24 horas depois de receber a notícia da morte do jogador que caiu dentro desse campo 6 dias atrás, né? E a gente falou muito desse assunto, todo mundo muito tocado, né? Um jogador de 27 anos com um filho de 12 dias e uma filha de 2 anos, enfim, uma tragédia sem tamanho. A gente está vendo o minuto de silêncio. O São Paulo entrou com todas as camisas escrito esquerdo atrás, né? Tem o Michel Araújo, que chorou muito no final de semana, né, na partida ao saber da piora do estado do Esquerdo. Então, eu também vejo esse time do São Paulo muito abalado, né, um time que viveu a tragédia do Esquerdo diariamente, desde a quinta-feira passada, frequentando o hospital, oferecendo ajuda e apoio aos familiares. Então, assim, também eu acho que não dá para ignorar que, por mais que todo mundo tenha se abalado pela tragédia, né, o próprio Dela Cruz, né, foi companheiro do Esquerdo desde muito cedo, né, fez postagens hoje com fotos deles novinhos, mas nenhum time viveu a tragédia do Esquerdo como viveu o São Paulo. Então, não me parece simples voltar e disputar essa partida menos de 24 horas depois de receber a notícia da morte do jogador. Então, não sei, por exemplo, se o Michel Araújo é um cara que estava em condição de entrar no jogo, ele estava muito emocionado no banco, enfim. É difícil avaliar. E, assim, se o assistente técnico não estava em contato com o Zubeldia, tem alguma coisa errada, né? E, assim, me parece que esse é o tipo de decisão tomada em conjunto. Normalmente, mesmo quando o treinador não está no banco, ele está no ouvido, ele está passando as instruções.
E não entendo, acho que é uma pergunta muito boa de ser feita na coletiva, porque o São Paulo não fez isso, né? Mesmo nos jogos em que os times estão bem, os treinadores têm aproveitado essa rotatividade para poder poupar os seus jogadores fisicamente. E especialmente no momento em que o São Paulo não estava conseguindo marcar, eu não entendo, porque tem recursos no banco, né? O São Paulo tem, né? Podia colocar o Galopo em algum momento, como eu falei, o Michel Araújo, eu não sei em que condição ele estava de jogo, mas assim, tem opções. E o São Paulo não fez isso. Então, assim, me parece estranhíssimo, porque não estava rendendo, né? Mas fica aí o questionamento para a comissão técnica, mas concordo com o Bodão do ponto de vista anímico, do que significa ter o Zubeldia na beira de campo. Né? Esses treinadores que são muito emocionados à beira de campo e que acabam, né, muitas vezes por isso sendo expulsos, eles conseguem ter um efeito, né, de motivação no jogador, na torcida. Então, tá sem ele, né, num jogo tão importante, certamente fez falta ao São Paulo, mas o São Paulo tem recursos no banco de reservas para tentar modificar um jogo que não estava funcionando e, né, não fez essa opção. Fica aí o questionamento, né, por quê? Especialmente por conta desse desgaste físico, né? Um time que jogou quinta-feira na Libertadores, vinha de uma sequência de ter jogado o jogo fora de casa, depois o Palmeiras, depois o jogo, né, quinta-feira de novo, agora no final de semana, e mais uma disputa importante, então um nível de desgaste que realmente não explica o fato de não ter rodado mais jogadores, né, hoje no Morumbi. A Alicia levantou uma questão muito interessante, eu queria repassar para ti também, Bodão, sobre o impacto emocional do São Paulo em razão de tudo que aconteceu. A gente viu ali as homenagens póstumas ao Izquierdo, jogador que faleceu, uruguaio do Nacional, e o São Paulo viveu isso de perto, né? Partida contra o São Paulo, no Morumbi, que aconteceu o problema todo. Durante a semana, vários jogadores do São Paulo no hospital, envolvidos, prestando solidariedade. E o São Paulo, no começo do jogo, que eu imagino que seja aquele momento em que todas essas homenagens estejam mais presentes na cabeça do atleta, na vida, ali no ambiente, porque tinha acabado de acontecer, o Minuto de Silêncio tinha acabado de acontecer, a recepção da torcida tinha acabado de acontecer do lado de fora, as homenagens estavam ali. E no começo do jogo, o São Paulo parecia um pouco desconexo da partida, um pouco, sabe, como se estivesse pensando em outra coisa, como se isso não era um jogador ou outro, era o São Paulo. Isso é um reflexo, Bodão, claro, de que o time estava impactado por tudo que aconteceu? Eu acho difícil de mensurar isso. Eu não discordo do comentário da Alice, da visão dela, mas eu acho que isso é complicado, é muito difícil. O primeiro tempo, São Paulo teve bastante intensidade. No primeiro tempo, São Paulo atacou, procurou atacar o tempo todo. Não jogou parado, não jogou traumatizado. A questão emocional é muito provável que exista, que existiu, mas o São Paulo, no primeiro tempo, teve desenvoltura física, foi mais agressivo, o que não aconteceu no final. Para mim, que fica mais claro é um cansaço. Eu acho que faltou mexer no time no segundo tempo, criar alternativa de jogo, mudar. Você mexe no time, você não põe só mais fôlego, mais oxigênio. Você muda a característica do jogo, você muda a característica dos jogadores. O São Paulo tem que fazer alguma coisa diferente, tentar alguma coisa, porque do jeito que estava acontecendo, parecia que o gol não ia sair. Parecia que o gol não ia sair para nenhum dos lados, para falar a verdade. Mas a questão emocional é possível, mas eu acho difícil. Acho difícil porque o São Paulo no primeiro tempo não me pareceu tá preocupado. Não, o jogo do São Paulo foi um jogo intenso, normal, como o São Paulo sempre joga em seus bons momentos. Faltou técnica, faltou uma jogada conclusiva, que foi uma questão, na minha visão, foi uma questão técnica. Agora, Alice, é uma brutalidade fazer o jogador entrar em campo tão pouco tempo depois de algo tão pesado, né?
Eu acho muito violento, Marinho, de verdade, que a notícia, né, a gente recebeu a notícia da morte do esquerdo ontem à noite, né? Como eu falei, menos de 24 horas depois, né? Ele hoje, ouvindo as notícias, né, as reportagens dizendo, né, o corpo de esquerdo vai ser levado de volta para o Uruguai, para Montevidéu, e eu pensando, meu Deus, né? Ele chegou aqui uma semana, exatamente uma semana atrás, né, junto com a equipe, um jogador né, no seu auge físico para entrar em campo e volta uma semana depois um corpo sendo removido, né, para ser velado pelos seus familiares, pelos seus 2 filhos pequenos. E é importante a gente pensar nos jogadores que estavam em campo, o pavor que deve ser disso acontecer com você também, né? Porque quando acontece com alguém que é um par, é alguém que você, né, jovem, né, bem de saúde, aparentemente teve uma arritmia detectada 10 anos atrás, mas que vinha bem, e, né, cai no chão e poucos dias depois, né, vai-se embora, é muito difícil, né? Os jogadores viveram isso dentro de campo e, como eu falei, passaram essa semana vivendo essa tragédia. Então, né, não sei, a gente sabe que mexer com o calendário é difícil, mas, pelo amor de Deus, assim, o mínimo de humanidade dessa jogar para amanhã, 48 horas, alguma coisa, para que os jogadores do São Paulo tivessem um pouco mais de tempo para processar não só, né, uma perda de algum deles, para algum deles de uma pessoa próxima, mas do trauma disso poder acontecer com você. Daí eu, obviamente, não tenho, né, um histórico de vida parecido com o dele, mas só o fato de eu ter um filho pequeno já torna essa história muito assustadora para mim. Né? A gente é jovem, tem filho pequeno, acha que não vai morrer. E, de repente, né, se depara com uma notícia dessas. Então, eu acho muito pesado que esse jogo tenha voltado tão, né, tão em cima do acontecimento para o Morumbi, que, aliás, foi o palco da morte do Serginho também 20 anos atrás, né? Então, mas eu achei muito pesado. O São Paulo, enfim, seguiu, fez a sua parte. É como o Bodão falou, é impossível dimensionar se isso teve um peso ou não no resultado. Mas eu não tenho dúvida da carga do que deve ter sido essa semana para os jogadores do São Paulo. Como eu falei, o momento do Michel Araújo chorando dentro do vestiário, né, no final de semana. Isso é muito pesado o que aconteceu essa semana. É muito pesada a morte do esquerdo, e é triste que o futebol acabe atropelando isso tudo e daqui a pouco a gente, né, mal lembra que aconteceu uma coisa tão grave. Então, fico, né, com muito pesar por tudo que aconteceu, mas o São Paulo certamente tinha mais recursos para tentar mudar o jogo, uma vez que a realidade se impôs e o jogo aconteceu. Né? E o São Paulo, de fato, sai com um resultado muito ruim de dentro da sua casa, precisando reverter agora em Belo Horizonte, né, no dia 12. Vamos voltar para dentro de campo sem esquecer de comentar que aqui vai nosso sentimento para todos que conviveram, para todo mundo que fica impactado, para toda a família, para todos os irmãos uruguaios, para todo mundo que de qualquer forma, como nós todos, se sente atingido por essa situação do esquerdo. Poxa, nossa solidariedade, nosso carinho, nosso respeito, acima de tudo. Que bom que aconteceram homenagens para ele nos últimos dias. Sei que dificilmente ameniza alguma coisa, mas é uma forma de prestar reverência, de sublinhar para que a gente possa, assim, homenagear ele, o jogador, o que aconteceu, que se lembre, que se preste esse tipo de solidariedade também. Voltando para dentro de campo, Bodão, o seguinte, ó, o gol do Galo nasceu numa sequência de erros do São Paulo. Estava lá no ataque. Saiu o contra-ataque, o Sabino teve que fazer a falta, a cobrança do Scarpa, o gol do Batalha. O Luciano foi um cara que errou nesse lance lá na frente e que não estava bem. O Lucas, daqui a pouco, cometeu um ou outro erro, mas especialmente o Luciano. É um jogador que merece um puxãozinho de orelha a mais por esse jogo? Por que ele ficou tão apagado hoje, hein, Botão? Olha, ele é um jogador. Se eu sou treinador, eu deixava ele em campo.
porque ele é um jogador que, a qualquer momento, pode decidir o jogo. Não vejo culpa nele. Olha, um lance como esse, uma falta tão distante, batida com todo o time de São Paulo na área, é um erro coletivo. Não vejo culpa do atacante nesse erro, nesse gol aí, de forma nenhuma. O Luciano não teve oportunidade de finalizar. Essa que é a questão. Ele é um grande finalizador. Ele não teve oportunidade, ele foi bem marcado. Mas eu, sinceramente, não vejo culpa. Olha só esse lance. Olha a distância que está essa bola. Passa por todo mundo e vai lá do outro lado. Ó, que culpa a gente pode falar do Luciano num lance desse? O jogo estava acabando já. Então, são coisas do É, futebol. É um lance de muita sorte, teve mérito no lance, mas o São Paulo ficou olhando o Batalha entrar, né? A defesa também de São Paulo bobeou. Alice, a defesa é a principal responsável ou daqui a pouco dá para esbarrar um pouquinho também na jogada que originou a falta cometida pelo Sabino como última instância, né? Foi um contra-ataque, ele tinha que fazer aquela falta ali. Daí saiu o cruzamento do Scarpa e o gol do Batalha. Você concorda com o Bodão, não? Olha, acho que é um lance de assim, uma falha coletiva grave, né? Como o lance sai do escorregão, né, do Luciano, aí o Sabino é obrigado a fazer a falta, e no lance, né, há uma defesa, uma bobeada geral, como o Bodão falou, é um lance de muito longe, um pouco aquela coisa meio desatenção de final da partida, né? Estamos caminhando para o 0-0 e aí você bobear num lance de bola parada contra um time que tem um jogador como Scarpa, assim, pedir para tomar o gol também, se né, não conseguir manter a concentração ali até o final. Então eu acho difícil colocar na conta de alguém, né? Porque é isso, o Luciano teve poucas oportunidades, o Wellington Rato talvez tenha tido as melhores oportunidades do jogo, o Lucas teve uma oportunidade ali de cabeça, cabeceou para fora. Então, assim, eu não vejo como colocar essa derrota na conta de um jogador só, mas de uma desatenção coletiva ali no final da partida. E aí, claro, né, mesmo o Galo não estando tão bem, tem essa qualidade técnica e aproveitou a bobeira do São Paulo. Mas mais do que a falha no gol tomado, eu acho que o que o São Paulo precisa rever é a sua parte ofensiva, né? Porque teve algumas oportunidades que não conseguiu concluir em gol, e tem jogadores com uma qualidade, né, para fazer mais do que isso. O Lucas, o Luciano, o Caleri, tem, né, o Rato que acabou sendo, né, o responsável por essas melhores oportunidades. Então, o São Paulo tem condição de criar mais volume ofensivo e não conseguiu fazer isso dentro da sua própria casa. E agora vai precisar jogar um pouco mais aberto na partida de volta, e aí é complicado, né? Porque aí com o Hulk, com o Paulinho, com o Arana, com o Scarpa, se tiver num dia inspirado, o que você vai tomar de contra-ataque ali é bem complicado, um resultado bem ruim para o São Paulo, mas que eu acredito a derrota mais a essa desatenção no final do jogo. Mas o fato do São Paulo não ter conseguido se impor e não conseguir vencer, há uma falta de volume ofensivo e que aí não foi, né, não houve nenhuma tentativa de corrigi-la durante o jogo, com só uma alteração, que eu acho que talvez seja uma das grandes questões aí para a comissão técnica mesmo. Qual